Olá! Que a graça e a paz de Jesus possa reinar no seu coração e na sua vida. Uma ótima tarde para você. Que Deus possa estar presente na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente falar das verdades reveladas por Deus. É o livro que nós estamos estudando nesses 40 dias juntos aqui. E hoje o tema é um tema muito especial, um tema que toca profundamente o meu coração e vai tocar o seu coração também, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E para esse programa eu tenho aqui comigo o prazer de ter o pastor Elias Tavares. Muito obrigado pela presença, pastor. Também o pastor Paulo Azevedo também está conosco. Bom Davi Pai Silva, pastor Davi Pai Silva e o pastor Márcio da Rocha. Eles estarão aqui conosco para debater sobre esse tema, para a gente conversar sobre esse tema, entender mais sobre a pessoa da divindade que é Jesus Cristo, essa pessoa da divindade que é Jesus Cristo. Mas antes de nós começarmos a falar sobre a palavra de Deus, entender mais e compreender mais a palavra de Deus, eu convido você a elevar seu pensamento aos céus, a você que pudesse ajoelhar junto conosco, vamos orar para falar com Deus. Eu peço ao pastor Márcio que eleve aos céus essa oração antes de nós iniciarmos. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, agradecido, Senhor, por este privilégio de estarmos conversando contigo e pedir, Senhor, que o Espírito Santo possa estar conosco neste momento, iluminando a nossa mente para conversarmos desse tão magno assunto que é sobre Jesus. Capacita-nos, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu já comentei, o tema hoje é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Como eu disse, é um tema muito especial para mim, é um tema importante. Eu quero aprender muito aqui sobre a pessoa de Jesus, essa pessoa da divindade que é o Filho, né? E vamos começar então a nossa conversa. Pastor Davi, por que nós chamamos Jesus de Filho? Em que momento na palavra de Deus aparece essa palavra Filho para que a gente entenda que ele é Filho? Interessante, a gente pensa que aparece só no Novo Testamento, mas aparece no Velho também. No Velho também. Por exemplo, quando Nabucodonosor viu os três dentro da fornalha e viu 4, ele falou assim, olha, e o outro é semelhante ao Filho dos deuses. Nossa. Ele tem as mesmas características do Pai. Por exemplo, foi mencionado aqui Isaías 9:6. Quais os títulos de Jesus ali? Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então Jesus tem vários atributos, mas todos esses atributos o caracterizam como Deus. Por exemplo, já mencionamos também João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Jesus, isso aqui deve ficar bem claro na mente dos nossos queridos internautas, que Jesus é Deus pleno. Então esse ponto eu acho que é muito importante, que entender que Jesus é Deus pleno. Pode falar, pastor. É interessante que Jesus nasceu como homem aqui nesse mundo. E o anjo disse para Maria que o ente que de ti irá nascer será chamado Filho de Deus. Então, por ele ter vindo à existência, pelo Verbo ter sido feito carne e vindo habitar entre nós, aí ele herdou esse nome também de Filho, por ter nascido ali de Maria. Mas como disse o irmão Davi, Pai da eternidade, Jesus sempre existiu, existe e existirá. Exato, ele não tem princípio, né? Não tem princípio, e lá no Apocalipse diz que não tem princípio nem fim, né? Então é eterno, sempre eterno. Mas eu queria só voltar um pouquinho à questão da adoração a Jesus, né? Que é um dos pontos que alguns alegam que Jesus é adorar só a Deus, inclusive Mateus 4:10, quando Satanás, né, colocou ali, ele disse, não, adorar só a Deus, né? E então, mas Jesus, ele recebeu a adoração daquele leproso, né? Se prostrou diante dele, né? As mulheres, após a ressurreição, encontraram e se prostraram e adoraram a Jesus, né? E ele recebeu a adoração. E como já foi dito, né, em João 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, né? E no versículo 14 diz que esse Verbo se fez carne, né? E habitou entre os homens. E agora apresenta lá Isaías, né, como Deus forte, né? E o Pai da eternidade. No princípio era o Verbo, esse Pai da eternidade. Perfeito.
que foi adorado pelo leproso, foi adorado pelas mulheres, né, após a ressurreição, e por outros também. Então é um Deus na essência da palavra. Né? Muito bem. Pastor Márcio, alguns que estão nos assistindo podem pensar que Jesus passou a existir somente no momento do seu nascimento ali, né, e assim por diante, e até inferiorizar ele dentro ali da divindade. Mas o irmão Davi já citou que Jesus existe desde que o mundo é mundo, né? Existe, ele é eterno. Então, como que a gente consegue mostrar, né, de alguma forma que ele já existia, né? No caso, o Tessalonicenses diz, né, que ele esvaziou-se, né? Sim. Tomou a forma de homem, humilhou-se, né, até o ponto de obediência até a morte de cruz, né? Uhum. Então mostra que já havia também, né? E aqui próprio João, o Evangelho de João diz assim: no princípio era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, quer dizer, não existe momento, né? E o texto que o irmão citou, né, de Isaías, diz que ele era pai da eternidade, né? Então, quer dizer, ele já existia antes mesmo de tomar a forma humana, né? Interessante. Pastor Davi, lá em Lucas fala, né, Cristo veio ao mundo para buscar e salvar os que estavam perdidos. Então, a gente falou um pouco, quando falou de divindade, das funções. Né? Eu queria que o irmão explanasse um pouco mais sobre as funções de Jesus, né? E qual a importância dessa função, porque ela foi fundamental para nós. Então, o apóstolo Paulo chama Jesus de mediador. Mediador, entre o homem e Deus. Uhum. Né? Então, ele é o intercessor. É ele que põe um em paz com o outro. Sim. Né? A missão dele. Até quando entrou o pecado, o céu parou. Né? O céu pôs as harpas de lado e os anjos choraram. Né? Uhum. Quando Jesus veio anunciar aos anjos que foi apresentado o plano de ele morrer pelo homem, os anjos choraram outra vez, porque Jesus ia morrer. Até se colocaram para... E eles se colocaram à disposição para morrer pelo homem. Mas Jesus falou assim: não é possível. Uhum. Por que não? Porque a quebra de uma lei eterna só pode ser paga por um ser eterno. Uhum. Então, a morte de um anjo, a morte de um serafim, de um querubim, não pagaria a dívida da lei. Só um ser que era Deus como Jesus. Sim. Então, só ele que podia pagar a nossa conta, né? Só retificando aqui, eu falei Tessalonicenses, é Filipenses, né? Filipenses 2, que fala aqui até, no caso assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Né? Então, ele esvaziou-se e tomou a forma de homem. Né? Eu só citei o texto, a fonte errada. Perfeito. Obrigado, irmão, pela correção. Irmão Davi, como que eu consigo compreender, como nós conseguimos compreender essa dualidade, né? Como pode ser Deus e humano? Né? Porque Jesus se tornou homem, né? E a natureza divina dele, onde é que ficou? Ele deixou de lado essa natureza? Ele fundiu as duas. Sim. Então, há um equívoco de muita gente, pensando assim: não, quando Jesus se fez homem, ele perdeu a divindade. Não. Ele renunciou à sua glória, à sua posição. Mas ele continuou sendo Deus pleno. Até alguém fala assim, com muita emoção: olha, Jesus, ele se sacrificou tanto a ponto de perder a sua onipresença. Uhum. É uma heresia, porque Jesus não perdeu nenhum atributo da divindade. Ele é sempre Deus pleno. Então, no seu ministério terrestre, ele revelou a sua onipresença. No caso de Lázaro. Revelou a sua onipotência. Me dado todo o poder no céu e na terra. Sim. E a sua onisciência. Conseguiu ler os pensamentos. Ele lia os pensamentos, onisciência. Uhum. Ele é um ser que sabe tudo. Sim. Então, seria bom enfatizar esse ponto, que Jesus não perdeu nada da sua divindade quando tomou a forma humana. Eu só tomando um gancho, veio à memória outro texto que corrobora com a pergunta que você fez comigo, para mim. Quando o israelita peregrinaram no deserto e veio a tomar e beber da pedra, né, e receberam a lei, na apedrejamento de Estevão, antes de falar, disse que aquela pedra que eles beberam era Cristo, né? Então mostra também que ele já existia antes mesmo da sua forma humana, né? Perfeito. Paulo, pode comentar. Falando da dualidade da natureza divina e humana, nós entendemos que Jesus, originalmente, sua natureza era divina. Ao vir a este mundo, ele recebeu a natureza humana. E na natureza humana, Jesus
deixou grandes exemplos para nós da dependência do céu, do Pai. Por isso ele passava noites inteiras em oração, buscando poder para, na natureza humana, ele ser um vencedor e cumprir a missão que ele veio realizar. Nós, originalmente, a natureza é humana. Humana, pecaminosa. Mas nós podemos ou não receber a natureza divina? Podemos receber. E quando nós recebemos a natureza humana, aí nós passamos a dualidade também, né? A possuir duas naturezas. E aí existe um entendimento de que qual dessas duas naturezas, qual delas será mais forte? Será aquela que nós mais alimentarmos. Então, se nós alimentarmos a natureza divina como Jesus, na natureza humana, alimentava através da comunhão com o céu, então ele foi forte, ele resistiu às tentações mais poderosas, muito mais do que as que somos tentados, ele venceu. E nós também, na natureza humana, poderemos ser vencedores se nós alimentarmos a natureza divina. Agora, se alimentarmos a natureza humana através das coisas desse mundo, aí nós seremos fortes humanamente falando e fracos espiritualmente falando. Então, existe um segredo aí para todos nós que queremos ser vencedores e precisamos ser fortes na batalha contra o mal. Alimentar a natureza divina. E como nós alimentamos essa natureza? Através do estudo da palavra de Deus, que nós já consideramos aqui em programas anteriores, e também da oração. Desta forma, nós nos tornamos fortes espiritualmente, alimentando a natureza divina. Pastor Elias, por que a gente até citou, né, que os anjos se ofereceram para ir no lugar de Jesus, né? Mas por que não poderia ser? Na realidade, essa pergunta é interessante, porque os anjos não podiam atender à necessidade, ou seja, salvar a humanidade. Porque eles são seres criados, né? E só poderia remir o humano, o ser criado, uma pessoa que tem os atributos de Criador. E Jesus se entregou por nós, provando que ele é Criador, porque ele pôde redimir o ser humano em pecado. Então, esta é uma razão porque os anjos se ofereceram, mas não puderam. Eu gostaria só de fazer uma ligação do que foi apresentado às naturezas. Sim. Qual foi a natureza que Jesus recebeu quando ele se tornou carne? Foi a natureza de Adão após o pecado ou foi antes do pecado? Boa pergunta, irmão. Muito interessante. Diz a inspiração que ele recebeu a natureza pecaminosa do homem após 4.000 anos de pecado. Sim, mas a natureza de Jesus que ele recebeu tinha algum vestígio de pecado? Por exemplo, nós já nascemos em pecado. Né? A partir de Adão, quando pecou, todos nós nascemos em pecado. E então essa natureza ela é carente de um remidor. Sim. E Adão não recebeu nenhum vestígio de pecado, né? Adão veio aqui a este mundo com a natureza boa, se ele preservasse, então ele permaneceria, né? E Jesus veio como segundo Adão para resgatar a humanidade do pecado. Né? A natureza física de Jesus era como o homem 4.000 anos depois. Mas ele não tinha pecado, ele não tinha tendência ao pecado como nós temos. Então a sua natureza... Não foi formado em pecado? Não foi formado em pecado. Ele não foi gerado por um casal. Sim. Foi gerado pelo Espírito Santo. Isso. Então Jesus, fisicamente, ele era como nós. Né? Senão ele não podia morrer. Não podia morrer. Mas a sua natureza moral era como Adão antes da queda. Entendi. E não tinha tendência ao pecado. Até ele perguntou aos judeus: quem de vocês me convence de pecado? Ele não tinha a tendência para o mal. Então eu responderia assim: ele recebeu a natureza de Adão antes da queda, natureza moral e espiritual, e recebeu a natureza de Adão 4.000 anos depois. E Jesus, durante sua missão,
ele era como um judeu da época. Sim, sim. Não era um homem, não era um super-homem, não era. Não. Ele era um homem como o homem da época. Agora, ele tinha de ter a nossa natureza humana, física, porque, caso contrário, ele não poderia morrer por nós. Exatamente. Ele era mortal. Sim. Até quando ele ressuscitou, ele adquiriu um corpo glorificado. Não é? Diferente. Diferente. Pastor Davi, a gente lê na palavra de Deus, né, que Jesus foi tentado em todos os pontos. E também que, apesar de tudo, ele é um cordeiro sem mácula, né, sem pecado nenhum. E é isso mesmo? Podemos afirmar? Nosso Salvador, Adão nasceu sem pecado, sem conhecer o pecado, mas pecou. Jesus poderia ter pecado, mas não pecou. A mesma natureza. Olha, interessante. Até o último momento, se Jesus quisesse, ele poderia ter renunciado à cruz e ter deixado a humanidade no sofrimento. Perdida, né? Perdida. Estava a decisão dele. O salário do pecado é a morte. Com licença. Pode falar. Qual era a maior tentação de Cristo? Eu acho que era não usar o seu poder. Exatamente. Então, durante todo o tempo, Satanás desafiou a Cristo é verdade. Para usar sua divindade em benefício próprio. Por exemplo, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele tinha poder para fazer isso? Estava com fome. Tinha poder, mas não podia usar. Quando Jesus estava na cruz, o que Satanás falou com ele? Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Ele podia descer. Quando ele estava na beira do poço de Jacó, ele tinha poder de tomar aquela água do poço? Tinha poder. Tinha. Mas não podia usar o poder. Por que não? Porque Jesus veio para provar que o homem pode vencer. Então, como que Jesus, como homem, venceu? Ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Aqui está o segredo da vitória, né? Irmão Davi, a gente está perto de concluir. Eu queria concluir falando de Jesus Cristo. E eu sei que é um tema que o irmão compreende muito bem. E de onde surge a graça? E qual a importância dela? Note bem, o homem, quando pecou, ele deveria morrer imediatamente. Perder a sua vida. Perder a sua vida. No dia em que comer, ele certamente morrerá. Mas sabemos que Adão viveu 930 anos? Sim. Graça. O que é graça? Graça é tudo que recebemos de Deus sem merecer. Sem merecer. E eu acho bonito o texto do Caminho a Cristo, que diz assim, a graça de Deus é tão real como a atmosfera que circunda o globo. Uau! Quer dizer que eu posso respirar a graça de Deus. Está ao alcance de todos. Então, graça, a definição teológica de graça é favor imerecido. Mas tudo que nós recebemos, não merecemos. É pela graça de Deus. Amém. Mais algum comentário para a gente concluir? Acho que está bem esclarecido. Eu quero agradecer a Deus imensamente por esse privilégio de estar falando aqui da sua palavra, do seu Filho amado Jesus, e conhecer um pouco mais desse Deus tão maravilhoso que se entregou numa cruz por cada um de nós. Ele deu, através desse sacrifício, a oportunidade de salvação a mim e a você. Então, o meu pedido para você hoje, que está nos acompanhando, é que se entregue totalmente a esse Deus. Mas o que é se entregar? Se coloca aos pés de Jesus e fala, Senhor, farei agora a sua vontade, que você venha habitar no meu coração. E deixa Deus trabalhar no seu coração e na sua vida. Eu te espero amanhã para o próximo programa. Que Deus venha abençoar imensamente o seu lar, a sua casa. E eu espero que Jesus possa habitar dentro do seu coração. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patente